corações, que nós ficava mais cheio, meu Pai, da tua graça. Ó Senhor, que cada irmão, cada que está aqui, Pai, que venha, meu Pai, a receber a tua palavra e saber que o Senhor nos dá conselho, nos dá atendimento. Ó Senhor, vem edificar nossos corações através da mensagem dessa noite. Que teu Filho venha pregar aquilo, Pai, de acordo com a tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que nós venhamos, meu Pai, ser graciados pela tua palavra, renovado em nosso entendimento, com o entendimento da palavra. Ó Senhor, obrigado por essa oportunidade, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma tremenda, sinais, milagres, e a sua palavra tem sido manifestada através dos corações dos filhos de Deus. Ó Senhor, que nós venhamos ser testemunho vivo da sua palavra, que nós venhamos, meu Pai, relatar e contar aquilo, meu Pai, qual recebemos da parte da tua palavra. Senhor, que nós venhamos aqui, meu Pai, ser impactado pelo teu Espírito Santo. Te agradeço pela vida do pregador que está aqui, meu Pai, Gabriel Jesus, que é um instrumento, sabemos que é um instrumento do Senhor, mas que empregará o Espírito Santo, meu Pai, através da boca dele, para edificar os nossos corações. Somos gratos por isso, meu Pai, por essa oportunidade, que nós te agradecemos, meu Pai, porque sabemos que muitos, meu Pai, estão por aí, escravizados, com a cabeça baixa, achando que não há saída. Mas se eles, meu Pai, acordar para a vida, ouvir a palavra de Deus, porque muitos até ouvem, Senhor, sim, ouve, mas não dá valor. Até ouve, mas não deixa a mensagem entrar em seu interior, porque estão preocupados com outras coisas. E às vezes fica ali, como aquele ladrão da cruz, que na hora, mesmo morrendo, ele não quis Cristo. Tem pessoas que ainda sofrendo, preferem ficar sofrendo, no sentido de não quer Cristo, mas prefere também ficar sofrendo ali e não quer Cristo para tirar dessa situação e mostrar que Ele é a salvação. Eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vem nos impactar mais e mais em tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, irmão Gabriel Jesus. Amém, Deus abençoe a todos. Quero agradecer desde já, Pastor Jurandir aí pelo convite, todos os demais irmãos que estão na live, os que passaram e se foram, os que estão embaixo. Irmãos, eu gosto muito de Bíblia, sempre falo isso, repito sempre. Gosto muito da palavra de Deus. Eu creio em Deus fielmente. A partir do momento que eu deixar de acreditar na Bíblia, eu vou estar deixando de acreditar em Deus. Quando Deus me levantou no ministério, me levantou para o louvor. Eu prego a palavra de Deus, gosto de pregar a palavra de Deus, mas a minha palavra, os irmãos vão perceber que ela é um tanto diferente. Porque todos os profetas que Deus levantou na Bíblia, Samuel, Daniel, Ezequiel, Jeremias, João, Elias, foram levantados o povo de Deus para a realidade, porque eles estavam vivendo e praticando costumes que desagradavam a Deus. E até hoje não é diferente. Nós vemos muitos pregando heresias, contando histórias, mas nós vemos muito poucos profetas pregarem o arrependimento e a salvação. Não sei se fazem isso porque
Não é o que o povo quer ouvir nos dias de hoje. Mas eu creio que é o que deveríamos fazer. Eu quero ler a palavra de Deus para os irmãos. No livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, e o versículo de número 21, que vai nos trazer uma visão do que muitos estão vivendo no dia de hoje. Livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo de número 21. O profeta Elias chega então ao rei Acabe e diz: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Escolha um e segue. Não fique em cima do muro. O rei Acabe, ele era judeu, casou com uma rainha não judia, que introduziu na terra todos os maus costumes das religiões dela. E o povo de Deus também estava indo pelo mesmo caminho. O que não é diferente nos dias de hoje. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Não precisam me responder. Responde aí no teu coração. Quantas casas os profetas da Bíblia deram para alguém? Quantos cavalos, carroças, porque na época não tinham carro, eles deram para alguém? Eles ofereceram para alguém? Quantas casas no seu ministério Jesus deu para alguém? O que mais nós vemos nos dias de hoje são pessoas dando carro, casas, chave de tudo quanto é coisa, oferecendo dinheiro, até casamentos, e dizem que é Deus que está mandando falar. Mas infelizmente nós sabemos que não é de Deus. O Senhor, ele está preocupado com a minha e com a sua salvação. Ele está te chamando para um autoexame. Ele está me chamando todos os dias, a mim e a você, para examinarmos as nossas vidas e ver em que estamos focados, buscando e acreditando. Porque o foco da palavra de Deus, não sei se os irmãos entendem como eu, porque para cada um Deus dá um dom, Deus dá um discernimento. O foco da palavra de Deus é arrependimento, salvação e vida eterna. E o restante, irmão, Deus vai acrescentando de acordo com as nossas obediências. Mas às vezes, se você vai pregar uma palavra dessa para alguém, você é contestado.
você é afrontado. Mas eu não ligo com esse tipo de coisa. Porque, pelo menos eu fiz a minha parte, irmãos. Levei a palavra verdadeira. A palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa que nós precisamos conhecer? A palavra de Deus, a Bíblia. Praticar aquilo que nós aprendemos, ensinar a Bíblia nos ensina que aquele que acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, ele vai ser julgado, porque acrescentou algo que não tinha. E aquele que não falar o que está na palavra também vai ser julgado porque ocultou a verdade. Eu busco pela minha salvação. Eu pretendo um dia estar no céu com Deus. E quero que todos os irmãos que me conhecem, que compartilham do mesmo pensamento que eu, da mesma palavra que eu, sigam pelo mesmo caminho. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não é Deus de brincadeira. O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus maravilhoso, é um Deus que tem muitas bênçãos para nos dar, mas também é um Deus, eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso, Ele é um Deus que pode nos deixar de lado, se nós não andarmos segundo a tua palavra, segundo os teus mandamentos. Afirmado em que eu estou dizendo isso? 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 23, vai nos dizer assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É forte, irmãos. Mas nós estamos aqui para aprender de Deus e sermos salvos. A rebelião é como um pecado de feitiçaria e porfia, iniquidade, idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejais rei. Samuel estava transmitindo essas palavras para Saul, com a autoridade de Deus, quando Saul desobedeceu uma ordem de Deus. E quando ele foi corrigido, ele ainda questionou. Então, meus queridos, o caminho da nossa salvação
o caminho de todas as bênçãos que nós procuramos, ele está em obedecer a palavra de Deus. Porque se eu e você, se nós não obedecermos a palavra de Deus, se nós não pregarmos a palavra de Deus, nós vamos pagar um preço muito caro pelas nossas vidas e pelas vidas das pessoas ao qual nós ensinamos errado. Não é brincadeira ser um servo do Senhor. É uma responsabilidade muito grande. Mas o que eu vejo na atualidade dos dias de hoje é pessoas pregando o que o povo quer ouvir e não o que precisa ser pregado. A palavra de Deus, ela vem nos dizer também no livro de Samuel que melhor é obedecer do que sacrificar. Não adianta nós fazermos sacrifícios, campanha de jejum, de oração, se nós não obedecemos. Nós estamos levando uma vida de ilusão, uma vida em vão. E se você quer a sua salvação, você que está me ouvindo, comece hoje a obedecer a palavra de Deus. Bíblia é a palavra do Senhor para a minha e para a tua vida. Só obedecer é o suficiente? Não. Também precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. É por isso que nós vemos muitas pessoas que, mesmo servindo a Deus, se dizendo crentes, de oração, de campanha, de madrugadas, passando por muitos problemas, por falta de obediência. Nós não vamos de maneira alguma chegarmos a 100%. 100% foi apenas Jesus. Mas, se nos dedicarmos, Deus, ele vai ver o teu esforço. Ele vai ver as tuas atitudes. E ele vai te dando conhecimento, sabedoria, discernimento, para que você vai se aperfeiçoando dia a dia. Quando eu disse que Deus, ele pode me deixar de lado e deixar você de lado, eu não estou falando da minha boca, não. Se você abrir a sua Bíblia no livro ainda de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 16, quando Deus fala com Samuel para afastar Saul, Samuel, ele ainda fica temeroso, cuidadoso, cuidando ainda de Saul. Mas Deus mais uma vez o chama a atenção no capítulo de número 16, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem.
enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E todos nós sabemos que esse era Davi. O Senhor, meus queridos, se eu e você não fazermos o nosso id, não levar a palavra verdadeira de Deus ao teu povo, simplesmente ele vai levantar quem faça. Porque o Deus, ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente ele será o mesmo. Se ele fez no passado, ele faz no presente, ele faz. Que vier após nós no futuro. Porque Deus, ele não muda. E eu sempre faço essa pergunta quando eu estou ministrando a palavra de Deus. Se Deus não muda, de quem tem que ser a mudança? A mudança, ela é toda minha, toda sua, toda nossa. Se você deseja ser abençoado em todas as áreas da sua vida, comece a obedecer a palavra de Deus. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa, não vou entrar em detalhes aqui, que tem certas coisas que eu vejo que eu não concordo. E a pessoa quis debater. E eu disse, não vamos debater. Sou eu. Se você crê, amém. Eu creio em Deus. E se Deus criou todas as coisas, até mesmo o nosso inimigo, a quem eu temerei? O segredo da nossa bênção, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela na saúde, é começar a obedecer a palavra de Deus. Mas obedecer mesmo, sem cochear em dois pensamentos. Eu creio em Deus, mas eu creio que alguma coisa pode me fazer mal ou está me fazendo mal. Quando você tem esse pensamento, a sua fé em Deus já foi abalada. Quando eu e você nós temos esse pensamento, a nossa fé em Deus ela já foi abalada, porque estamos cocheando em dois pensamentos. Como eu vejo, eu sei que o inimigo pode se levantar contra mim. Eu sei que o inimigo pode tentar me fazer mal. Eu sei que legiões podem se levantar. Mas eu sirvo a um Deus que me livra de todos os males. Eu creio em um Deus vivo, ao qual está à minha frente, preparando os meus caminhos. Eu e você, nós temos que ter essa convicção. Eu e você, nós temos que ter essa visão. Principalmente nós que somos pregadores da palavra. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Deus não me quer dando casa nem carro para ninguém. Se você trabalhar, se você estudar, se você guardar, você vai conseguir. Porque há um tempo determinado
para todas as coisas debaixo do sol. Nós aprendemos no livro de Eclesiastes. Há tempo de colher, tempo de plantar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Tempo de buscar, tempo de deixar de buscar, há um tempo para tudo. O que nós não podemos perder é o nosso foco, que é a nossa salvação. Nós aprendemos também na Bíblia que adianta o homem e a mulher ganhar o mundo e perder a sua alma. Deus, ele está preocupado com o povo que está desgarrado, fazendo coisas que desagradam a Deus. E ele tem falado comigo e falado contigo para que nós pregamos a verdade. Não importa a quantidade de pessoas que você vai atingir. Se é 1, se é 1 milhão. O importante é que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada do jeito que está na Bíblia. O que passar da Bíblia é coisa do homem, é coisa da mulher. Tem coisas que eu vejo, irmãos, que... Tem coisas que eu nem vejo, eu apenas passo e já não... Mas tem coisas que eu vejo que eu fico com vergonha no lugar da pessoa. Eu me envergonho de ver como que certas pessoas brincam com a palavra de Deus. Talvez o que você queria ouvir de mim hoje mas eu tenho certeza que alguém aqui nessa live precisava ouvir esta palavra. Deus, quando Ele começa a preparar você para fazer a obra dEle, Ele começa ao longo da sua vida. No ano de 94 eu fui para São Paulo e eu participei de uma palestra aonde o palestrante era uma palestra sobre emprego, sobre uma visão diferente de como você ter um melhor salário, como você trabalhar para você mesmo. E o palestrante, ele falou algo que aquilo eu guardei no meu coração e que eu coloco em prática na palavra de Deus. Nós estávamos em 400 pessoas na sala, ele diz assim, ó. Aqui nós estamos em 400 pessoas. Como nós estamos em 120 e poucas pessoas na live. Muitos vão achar o que eu estou falando um absurdo. Muitos não vão acreditar. E vai ter alguns, porque a palestra ela era paga. Meio salário mínimo na época. E vai ter alguns que vai dizer que eu estou apenas interessado no seu dinheiro. Perdão, irmãos. Mas se apenas um de vocês ouvir o meu ensinamento, guardar no seu coração, eu sei que na sua vida eu vou fazer a diferença. E assim sou eu com a palavra de Deus. Se há um aqui na live, apenas um, ouvir, guardar no seu coração, converter do seu caminho, que a Bíblia manda nós nos converter dos nossos maus caminhos,
e praticar, eu sei que através da minha pessoa na vida dele, Deus vai fazer a diferença. Porque na minha Deus fez. Deus, ele é um Deus grande, irmãos. Um Deus tremendo, um Deus poderoso. Mas eu costumo dizer que a Bíblia ela não é tão difícil da gente entender. São a maioria das pessoas que complica. A maioria das pessoas que fazem da palavra de Deus, perdão da expressão, muitos fazem um circo. Que você entra ruim e sai pior do que você entrou em um culto, em uma igreja. Porque você não consegue entender o que aquela pessoa estava pregando. A palavra de Deus ela é simples. De Gênesis a Apocalipse. Converta do seu mau caminho. Não cochile em dois pensamentos. Creia somente em Deus. E Ele te abençoará grandiosamente na terra em que você colocar os seus pés. Eu não vejo de outra forma. Eu não vejo de outra maneira. Todas as passagens bíblicas são exemplos de pessoas que obedeceram e foram abençoados, pessoas que desobedeceram e se perderam, morreram, foram amaldiçoados. Só isso. Não teve nada mais. Aqueles que obedeceram, para você ter uma ideia, o quanto a palavra de Deus ela é forte e não é brincadeira. Quando Deus tirou o povo do Egito, saiu do Egito 600.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. 600.000 pessoas saindo do Egito com destino a Canaã. A caminhada que eles teriam que fazer seria de aproximadamente 500 quilômetros. E eles caminhavam cerca de 10 quilômetros por dia. Ou seja, em 50 dias era para ser feita a travessia. Mas por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa de adorar outros deuses, ficaram 40 anos e morreram todos no deserto. Só saíram do deserto Josué e Calebe, que saíram do Egito, e o povo que nasceu no deserto. Os que saíram do Egito pela sua desobediência, pela sua ignorância, Deus estava abençoando, Deus estava mostrando, Deus estava fazendo milagres, Deus estava dando alimento, Deus estava guardando a roupa, Deus dava água, e eles reclamando, murmurando, a ponto de quererem voltar à escravidão. E por este pecado, e por ter feito imagens de um bezerro, carregado estátuas pagãs, e por mais outros, morreram no deserto. Andaram em círculo por 40 anos. O Senhor, Ele é justo. Tem pessoas que pensam que Deus é só bondade. Tem pessoas que pensam que você pode barganhar com Deus.
Fora outras coisas que muitos pensam. Mas o Senhor, Ele é justo. A balança de Deus, ela não é enganosa. Aquilo que eu e você plantar na terra das nossas vidas é o que nós vamos colher. Aquilo que eu e você fizermos de bom, vamos colher de bom. Mas aquilo que eu e você fizermos de errado, também não ficará impune. É por isso que tem muita gente se perdendo. Mas eu creio que Deus, ele tem um propósito na minha e na tua vida. E em todos os demais irmãos que levam a palavra de Deus. Resgatar o povo que está perdido. Trazer o povo à paz do Senhor, querido. Trazer o povo de volta à verdadeira palavra de Deus. Irmãos, vou falar algo para os irmãos aqui que é forte. Não se abalem porque é Bíblia. Quando eu vejo pessoas oferecendo carro, oferecendo casa, oferecendo dinheiro, que Deus vai dar isso, que Deus vai fazer aquilo. Sabe do que eu lembro? Quando Jesus foi para o deserto. Quem que ofereceu mundos e fundos, irmãos, para Jesus se ele o adorasse? Quem que ofereceu? Olha, todo esse reino será seu. Toda a riqueza da terra será seu. Tudo isso que você está vendo, eu te dou. Se te prostrares aos meus pés. Quem, irmãos? Satanás. Momento algum na Bíblia eu vejo Jesus oferecendo uma casa para alguém. Eu vejo Jesus oferecendo a salvação, o caminho, a cura. Isso eu vejo. Mas em momento algum na Bíblia eu vejo homens de Deus na Bíblia da antiguidade oferecendo alguma coisa para alguém. A não ser a salvação, a não ser o arrependimento. E quem ouviu e ouviu foram bem-sucedidos. A Bíblia nos diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aonde você estiver, Josué capítulo 1, se você guardar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor no teu coração, não desviar dele nem para a direita, nem para a esquerda, para que você não venha se perder. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você será abençoado. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado. Se você obedecer a palavra de Deus. Eu espero, irmãos, grandemente. Talvez em uma próxima oportunidade, se houver uma próxima oportunidade, eu venho até aqui e trago uma palavra mais amena para você. Mais suave. Mas o que Deus tem incomodado no meu coração, desde o dia que o pastor Jurandir me convidou para pregar hoje, foi essa, irmãos. Foi essa. O apóstolo Paulo disse que quando ele era criança, ele comia comida de criança. Quando ele se tornou adulto, ele comia comidas sólidas, comidas mais duras. E existem
Muitos dando água doce e leitinho para marmanjo e deixando as crianças morrerem de fome. Não é brincadeira as coisas com Deus. Nós podemos até achar, mas não é. Com Deus as coisas é séria. Devemos não ser só praticantes, leitores da Bíblia, como também devemos ser obedientes a ela, também devemos ser praticantes. Tiago 1, versículo 21 e 22. Eu já estou terminando, irmãos. Tiago, capítulo de número 1, versículo 21 e 22. Vai falar assim para mim e para você, ó. Por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra de Deus em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Verso de número 22. E sedes cumpridores da palavra. É forte, né, irmão? E sedes cumpridores da palavra, da Bíblia. E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Esse vos é enganando a nós mesmos, enganando a nós e a quem está nos ouvindo com falsos discursos. A paz do Senhor, meu pastor Rinaldo, Deus abençoe. É forte, meus irmãos. É forte. Mas, se eu e você quisermos ser salvos, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Eu quero terminar, meus irmãos, em Tessalonicenses 2, a partir do verso 16, que diz assim: recomendações gerais. Regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos, sejais agradecidos, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. E as profecias estão todas na Bíblia, para mim e para você meditar e aprender. Examinai tudo o que você ouvir. Retende o bem. E abstende-vos de toda aparência do mal. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra no seu coração. Que Deus possa te abençoar e te dar ainda maior conhecimento do que você já tem. E que todos nós possamos ter uma visão diferente. Quando eu comecei a orar com o Senhor no ano de 2014, eu falei algo para Deus, irmãos, que Ele confirmou na minha vida. Eu disse assim: Senhor, se eu servir para alguma coisa na Tua obra,
Que o Senhor me abençoe e me ensine. Mas eu quero com uma pequena diferença. Eu não quero ser igual a muitos que tem por aí. Contadores de história e aproveitadores da palavra. Eu quero fazer a diferença. Eu quero pregar a tua palavra, a Bíblia, o que está lá. Se o Senhor me der esse dom, eu aceito. Para ser igual a muitos, não. E o Senhor me deu, irmãos, esse pequeno dom. É uma palavra forte, é uma palavra forte. Mas, se você passar a sua vida toda tomando água doce, ou refrigerante, que é muito gostoso, ao longo da sua vida você vai ter problema de ter uma diabetes, você vai ter problema no sangue. Né? Mas se você se alimentar de um bom alimento, beber uma bebida adequada, você vai ter uma boa saúde e longos dias de vida pela frente. E na nossa vida espiritual também é assim. Quando você começa a colocar perdão da palavra, que eu vou dizer aqui, já peço perdão para os irmãos. Quando você começa a colocar porcaria na sua vida espiritual, você vai morrendo aos poucos. Você vai se contaminando. Mas quando você vive na palavra, que você coloca Bíblia, que você coloca oração, que você coloca jejum, que você coloca obediência, que você busca pela verdade, você se edifica a cada dia. Não se preocupe em agradar a muitos. Não se preocupe em agradar a todos. Sabe quem que você tem que preocupar em agradar? A Deus. É Ele que é o dono da sua salvação. É Ele quem vai te dar a vida eterna. Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar do que eu vou dizer, isso não me incomoda. Me incomoda eu colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz, porque eu sei que eu cumpri um propósito de Deus na minha vida. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Que Deus possa te abençoar cada dia mais. Tanto eu quanto você, todos os dias nós temos a oportunidade de levantar de manhã e falar assim: Senhor, hoje eu quero fazer a diferença. Mais um pouquinho. E mais um pouquinho depois de amanhã. E assim por diante. Até eu atingir o máximo de perfeição que eu puder. E até eu ensinar o máximo de pessoas que eu puder na tua palavra. Desde já eu agradeço a minha oportunidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu volto a palavra com o nosso pastor Jurandir. Amém, amém, amém. Vitamina, né? Vitamina para nossas almas. Que o Senhor possa te abençoar cada vez mais. Somos abençoados, mas eu creio que quando nós estamos no ofício, né, a serviço do reino, é muito gratificante, né? A nossa expectativa sempre é conquistar a coroa, né, que nos está reservada. Vou estar passando aqui para o nosso pastor Reinaldo. Está ministrando para nós aqui a bênção apostólica. Amém, pastor Reinaldo? Relembrou o polêmico tapa da cerimônia do ano passado e baniu Will Smith da festa. Dessa vez, nada de imprevistos, mas teve surpresa. Como a apresentação... Estamos ouvindo não, pastor? Que não havia confirmado presença. Seu áudio não está saindo aqui para nós ainda não. Feel free to come up and give her a hug. Happy birthday.
Parabéns para você, para o irlandês James Martin, que tem síndrome de Down. Ainda não. Filme vencedor de legal, absolutamente. Agora você tá me ouvindo? Agora quase que você me deixou surdo, hein? É que tem uma televisão que tava alta, por isso não tá escutando, entendeu? Acho que é de 5 aqui. Agora ficou bom. Amém? Que Deus possa abençoar a família remanescente. Vou estar dando a bênção apostólica agora. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e rica consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém e amém. Ô glória! Amém, 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 amém. É uma honra, né? Deixa eu desmutar todo mundo aqui. Deixa eu